Fala galera, vamos estudar o equilíbrio dos corpos sólidos, a estática. E para facilitar, nós dividimos a estática em duas partes. E começamos com a estática do ponto material. Atenção, que um ponto é chamado de material quando as suas dimensões são desprezíveis, quando o seu tamanho é irrelevante. Existe uma única condição para que um ponto material esteja em equilíbrio, que é força resultante igual a zero. Então, se a força resultante for zero, está satisfeita a condição de equilíbrio, o ponto material estará em equilíbrio. Observe essas situações. Aqui, ó, vamos chamar de letra A. Nós temos um ponto material e esse ponto material está sujeito a uma força aqui, ó, para a esquerda, uma força para a esquerda de 30 newtons. Então a tendência é que o ponto material se desloque para a esquerda. Mas se ele estiver em equilíbrio, ou se nós quisermos que ele esteja em equilíbrio, a força resultante tem que ser zero. E para isso, basta aplicar aqui, ó, uma força na mesma direção, com o mesmo módulo, só que com o sentido contrário. Aí sim, essas duas forças podem ser canceladas e a resultante é igual a zero. Simples, né? Isso porque as forças estão na mesma direção. Mas se aparecer uma situação igual a essa aqui, ó, onde nós temos três forças e elas estão em direções diferentes. Note que a força 1 ela é até uma força inclinada, uma força oblíqua. Como é que a gente deve proceder? Uma das saídas é lembrar, já estudamos isso, é lembrar da decomposição vetorial. Força é um vetor, então pode sofrer decomposição. Mas quem que sofre decomposição? Apenas as forças oblíquas ou as forças inclinadas. Então essa força que eu destaquei, ela é uma força oblíqua e ela pode ser decomposta em x e em y. Você deve analisar direção por direção, eixo por eixo. Analise tudo que está em X, analise tudo que está em Y. Trabalhe dessa forma. Nós temos um teorema chamado de teorema das três forças. Quando nós tivermos um ponto material em equilíbrio, um corpo em equilíbrio, e se ele estiver sujeito a três forças, essas forças elas devem ser concorrentes. Veja aqui, ó, elas devem ser concorrentes ou as três forças devem ser paralelas. É lógico que aqui elas são paralelas, mas tem forças aqui em sentidos contrários. Uma outra saída para trabalhar com a estática do ponto material é o teorema de Lamy. O teorema de Lamy ele tem uma limitação, que ele vale apenas para situações que envolvem três forças. Então aqui, ó, nós temos um ponto material e esse ponto material está sujeito a três forças, 1, 2 e 3. A proposta de Lamy diz o seguinte, que a força 1 sob o seno do ângulo oposto é igual à força 2 sobre o seno do ângulo oposto, que é igual à força 3 sobre o seno do ângulo oposto. Isso é também chamado de lei dos senos. Então, se deparou com uma situação onde você tem um ponto material, para que ele esteja em equilíbrio, a força resultante tem que ser zero. Aí cabe a você analisar quais são as informações que o problema fornece, o que ele está solicitando para você escolher a melhor saída. Valeu, um grande abraço e até o futuro!